A terceira questão, pessoal, ela é muito interessante, porque ela traz um bocado de elementos para a gente entender essa história de parcelas, de balão e entrada. Tá? Então, vamos ver a terceira para a gente tentar entender como é que isso funciona. Olha só, a terceira questão diz assim: uma loja de departamentos está vendendo um determinado modelo de máquina de lavar, cujo, ah, cujo preço à vista é de 2.000. Então, o preço da máquina é 2.000. Então, isso a gente já tem. Ele diz ainda que a taxa de juros é igual a 1,90, não, 1,25% ao mês. E ele diz o seguinte, são as várias modalidades. Então, a primeira, a diz assim, 20% de entrada, tá? E o saldo financiado em 24 prestações mensais iguais. A primeira delas vencendo um dia. Então, vencendo um mês após a data da compra. Então, vejam bem, se ele vai dar entrada, a entrada é de 20%. 20% sobre o quê? Sobre o preço à vista, sobre 2.000. Então, esse valor vai ser de quanto? De 400. 400 reais. Então, o valor, pessoal, que era à vista, eu já mostrei isso para vocês. O valor que era à vista de 2.000 não vai ser financiado. Ele vai ser reduzido, ele vai ser diminuído. Então, se você for financiar, você vai financiar menos, porque você deu um valor já por conta, como a gente costuma dizer. Então, você deu por conta 400, então ficou 1.600. Então, o valor que você vai financiar não é 2.000. O valor que você vai financiar é 1.600 reais. Tá? Esse valor de 1.600 reais é que ele quer saber se eu for fazer em 24 prestações iguais. Eu já mostrei para vocês. Você pode fazer de um por um, tá? 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Ou você pode fazer, isso é a mesma coisa de eu representar assim, ó. 0, aí ele quer saber a primeira e ele quer saber a 24ª. Esses valores aqui são prestações iguais. Então, eu posso... Aqui é 1 e aqui é 24. PMT igual a quanto? É a mesma coisa de eu perguntar qual é o PMT em cada um deles. Ó. Tá? É a mesma coisa. São equivalentes. Ok? Mas o que é importante saber é que o valor a ser financiado vai ser de R$ 1.600. Tudo bem? Então vamos lá. Então, ah, fazendo o cálculo, né? Fazendo o cálculo, nós temos que PMT, como é posto antecipado, vocês olham lá, voltam lá na questão lá em cima, e vocês vão ver que a fórmula é essa. PV é posto antecipado, tá? É igual a 1 menos 1 mais I elevado a menos N, que é igual a 1.600, que é o valor que eu vou financiar, vezes a taxa, dividido por 1 menos 1,0125 elevado a menos 24. Então, PMT é igual a 20. Esse valor aqui vai ser 20. E o valor de baixo vai ser 0,2578, que é igual a prestação vai ser de 77,58. Esta é uma forma de resolver a questão. Se você for resolver pela HP, tá? Você vai resolver como? Você vai ter Ffin, reg, vai ter 1.600 CHS PV,
1,25 e 24N PMT. O valor vai ser o mesmo, 77,58. É assim que a gente resolve a terceira questão. Aliás, a opção número A, né? Opção A da terceira questão. A questão B, tá? Questão B, os valores são os mesmos, tá? Os valores são os mesmos. A máquina é 2.000 e a taxa é a mesma, mas pode mudar os valores. Diz o quê? 1 mais 24 mensais. Ou seja, uma entrada na data da compra. Prestem atenção, pessoal, que 1 mais a opção B, questão B, tá? Opção B. 1 mais 24 quer dizer que é, quem sabe, muito bem quem disse 25, né? Porque 1 mais 24 dá 25 prestações, ou 25 parcelas. Bom, só que nesse caso aqui, a primeira prestação, ela começa hoje, tá? Hoje. Ela vai de 1, ela vai 2, ela vai 3, mas ela vai até 24. Ela vai até 24. Ela não vai até 25. Por quê? Porque já começou aqui, ó, nessa. Então, o valor vai ser assim, ó, tá? Dessa forma aqui, tá? Você quer saber o PMT, né? Então, quais são as prestações? São iguais, mas são 25 parcelas, começando hoje. Se é começando hoje, é antecipada. Nós já vimos isso, tá? Nós já vimos isso, quero que vocês revejam. Muito bem. Quando for antecipada, você vai procurar a fórmula da antecipação. Qual é a fórmula da antecipação? Aqui, ó. Antecipação. Ele quer saber prestações. Ele quer saber PMT. Então, vai ser essa fórmula, ó. É essa fórmula que nós vamos utilizar na questão B. Então, vai ser PMT é igual a PV dividido por 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I, tudo isso vezes 1 mais I. Vejam a fórmula, tá? PV aqui no meio. Ok? Então, nós temos o quê? Então, teríamos 2.000. Por que eu vou usar 2.000? A questão anterior diz que tem entrada. Nessa questão não fala em entrada. Então, nós vamos utilizar os 2.000, preço da máquina, tá? Então, vai ser 1 menos 1,0125 elevado a menos 25, ó. São 25. 1 mais 24, são 25, tá? Sobre 0,0125, que multiplica 1,0125. 125 aqui é 1,25 dividido por 100, ok? Então, você tem o quê? Você tem PMT é igual a 2.000 dividido por tudo isso, pessoal, fazendo o cálculo de tudo isso, vai dar 21,6242. Vai ser igual a 92,49. Será que vai ser assim mesmo? Tá? Será que vai ser isso mesmo? Se eu fosse resolver isso na HP, como é que faria? Na HP, ffin reg, ponto e vírgula. Como ela é antecipada, eu faço gbag. Eu mostrei isso para vocês, tá? Gbag 2000 chs pv, ponto e vírgula, 1,25 i, ponto e vírgula, 24
N, ponto e vírgula, PMT. Então deve dar 92,46. 99. Vejam que bate, ó. Tá? Então, a outra forma de resolver essa questão. Vamos agora para a opção C. O que é que diz a opção C? A opção C diz o seguinte: 15 prestações mensais, a primeira daqui a 10 meses. Olha só, na opção C, 15 prestações mensais, a primeira daqui a 10 meses. Eu vou entender o seguinte, ó. Eu vou entender que daqui a 10 meses, ele vai começar uma outra, tá? Mais 15 meses. Aqui é como se fosse um período zero, tá? Período zero. E ele vai começar mais 15 parcelas. Então, esses 2.000 que eu tinha, que é o valor à vista, ele vai ser calculado 10 meses com juros. Que valor é esse? Não sei. Aí vai começar aqui, ó, desse valor, mais 15 parcelas. Por que não 14? Aliás, por que são 14 e não 15? Porque ele vai começar aqui, ó, ele diz assim, ó, a partir da décima, a primeira daqui a 10 meses. Se eu trouxe 2.000 e joguei com 10 meses, descobri qual é os juros em 10 meses, e ele vai começar aqui, então nesse caso aqui, ela vai ser antecipada. Se ela vai ser antecipada, tá? Então, contando 0 mais 14, vai dar 15. Então, são 15 meses, tá? Essa aqui é pós-antecipada. Eu não estou falando em prazo antecipado, que vai começar hoje. Eu só quero saber, começando daqui, ó, a questão você diz 15 prestações mensais, a primeira daqui a 10 meses. Então eu pego o valor presente, jogo 10 meses depois. Depois que eu jogar os 10 meses, é que eu calculo as prestações. Então aqui, ó, nesse período aqui, ó, é que eu vou descobrir quais são as prestações. E as prestações são iguais. Por isso é que eu fiz assim. Eu poderia ter feito, como eu já mostrei para vocês, assim, ó, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. 14, aí PMT, que é igual a 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 PMT. Então, eu poderia ter feito dessa forma, como eu fiz dessa forma. O que eu quero saber aqui é que são 15 parcelas, mas são 15 parcelas depois do 10º mês, tá? Por isso é que eu fiz esse cálculo aqui, ó, para vocês entenderem, tá? Bom, muito bem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular esse valor aqui, ó, do tempo zero para 10 meses. Então, eu faço a velha fórmula do valor futuro, que é igual a PV 1 mais I elevado a N. Então, vai ser 2.000, 1,0125 elevado a 10. Esse valor, calculando já, vai dar 2.264,54. Então vejam bem, o que eu vou financiar, pessoal, não é 2.000. O que eu vou financiar é 2.264,54. Aí eu quero saber, se eu transformar isso em parcela, em 15 parcelas, quanto é que eu vou pagar? Aí, de parcela, né? Qual é o valor dessa parcela? Aí eu me lembrei que é antecipado, porque começa no mês 10, como diz a questão. Como é que eu faço? Eu vou lá para as questões de antecipação, como eu mostrei para vocês. Aí tem PMT é igual a PV sobre 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I multiplica 1 mais I
Essa é a fórmula do PMT antecipada. Vai ser 2.264,54 dividido por 1 menos 1,0125 elevado a menos 15, que é o N, ó, são 15, dividido pela taxa 125. Isso ainda é multiplicado por 1,01 mais 0,0125. Então, o PMT aqui, ó, seria como 2.264,54 dividido por tudo isso aqui, ó, fazendo o cálculo de tudo isso, vai dar 13,77. Então, a prestação seria de 164,45. Então, essa prestação, pessoal, ou eu pagaria 2.264, ou eu pagaria 15 prestações. 15. Começando hoje, no tempo zero, que é o 10º mês, né? Depois, porque eu calculei 10 meses, eu ia pagar 164 aqui e 45. No mês 1, 164 e 45. No mês 2, 164 e 45. E assim sucessivamente. Até a 14, de 164 e 45. Tá? Então, essa prestação que ele calcula. Tá? Qual é a prestação? Ok? Muito bem. Isso também pode ser resolvido pela HP. Como é que a gente resolve isso pela HP? Então, vamos resolver aqui. Vou resolver para vocês. Tá? Então, a questão C, resolvendo pela HP, faz o seguinte. Ó. Primeiro, eu vou fazer esse cálculo aqui. Ó. Jogar 2.000 para o mês 10. Então, F fim reg, ponto e vírgula, 2.000 CHS PV, 1,25 I, 10, ó, 10 meses, 10N, FV. Você vai encontrar 2.264,54. Então, esse valor aqui, ó, que agora eu vou financiar, é esse valor. Só que esse valor é antecipado. Então, quando eu fizer F fim reg, a primeira é no tempo zero. Então, eu faço gbeg. Ah, o gbeg tem que vir aqui depois desse? Não. Você pode colocar gbeg aqui. Você pode colocar em qualquer espaço, contanto que seja antes de você apertar o último valor, tá? A última tecla. Então, gbeg, ponto e vírgula, 2.264,54 CHS PV. Agora ele virou PV, né? Que ele vai estar bem aqui, ó, que é o valor que eu vou financiar. 1,25 I, 15 N, PMT. 164,45. Ou seja, eu vou pagar 15 parcelas. O valor da máquina, que era 2.000, se transformou em 264 por 10 meses. E a partir daqui eu fiz 15 parcelas. Por que aqui é 14? Porque ele começa no mês 10. Tá? No mês que eu fiz a capitalização, os juros, né? Então ele virou de 2.000, ele virou 2.264,54 e nesse mesmo mês eu comecei a pagar a parcela. Eu transformei o valor presente em parcela.
Então, eu paguei fora essa primeira mais 14, ou seja, foram 15. Né? De quanto? De 164,45. Em vez de pagar 2.264, eu paguei 15 parcelas de 164,45. Ok? Muito bem. Então, esta é a C. A questão D. A questão D, ele diz o seguinte, ó. 1 mais 7. Olha só. Na questão D, ele fala em 1 mais 7. D. 1 mais 7. Quem sabe 1 mais 7 é igual a 8. Muito bem. Vocês estão sabendo de matemática. 1 mais 7, 8. Então são 8 parcelas. Quando eu faço 1 mais 7, pessoal, eu já estou sabendo que a primeira não é um mês depois. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, quando ele fala em 1 mais 7, ele está dizendo que a primeira parcela não é um mês depois. 1 mais 7, ele já está mostrando que é antecipação, antecipada. Quando é antecipada, a primeira parcela é como se fosse uma entrada. A primeira parcela é no tempo zero. Começa aqui. Então vai ser zero. E se eu for contar, mais 7. Olha só. Mais 7. Porque 7 mais 1, que é a primeira, como se fosse a entrada, vai dar igual a 8. Tá? Então, é assim que a gente monta a questão. Ok? A gente entende a questão. Então, são 8 meses. 1 mais 7. Aí ele diz, iguais e trimestrais. Aí vem uma outra coisa para a gente resolver. A A taxa de juros que ele fala em taxa de juros de 1,25% ao mês. E aqui ele está falando em trimestre. Então, são 1 mais 7 iguais e trimestrais. São trimestres. Então, você vai ter 0, né? Aí seria assim, ó, mais um trimestre, mais 2 trimestres, e assim sucessivamente. 0 mais um trimestre, mais 2 trimestres, mais 3 trimestres, mais 4 trimestres, 5 trimestres, 6 trimestres, 7 trimestres. Então a questão seria dessa forma. Como é trimestral por 3 meses, né? Então eu tenho 0 a primeira, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trimestres. Beleza. Agora, a taxa está ao mês. Como é que eu faço? A primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar a equivalência de taxa, tá? De mês para trimestre. Então, taxa ao trimestre. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Bom, vocês recordem das fórmulas, vocês veem lá, vejam lá as aulas passadas, vocês vão ver que para calcular isso aqui, eu tenho que I é igual a 1 mais IK elevado a K menos 1. Então, eu tenho que I é igual a 1 mais. Eu estou transformando taxa de mês para trimestre. É do menor para o maior. Um trimestre é maior do que um mês.
Então, eu vou utilizar essa fórmula. Então, a taxa que eu tenho é 0,0125, tá? Elevado a 3. Um trimestre tem 3 meses, tá? Menos 1. Então, I é igual a 0, fazendo o cálculo, 0,3880 ou 3,80% ao trimestre. Essa é a taxa. Tá? Essa é a taxa. Bom, agora já tem a taxa. 3,80% ao trimestre. E como é que resolve? Então, qual seria o valor, né, dessas prestações trimestrais? Então, como eu disse para vocês, vejam como é que faz isso, mas o importante para a gente é a resolução da questão. E a questão diz que são parcelas. Aqui tem o PMT, tem uma parcela aqui, tem uma parcela aqui, outra, outra. Ele diz que as parcelas de 2.000 têm que ser dividida em 8 parcelas trimestrais, começando a primeira hoje. Então, elas são iguais. Bom, se elas são iguais, eu posso fazer o seguinte. Ó. Já mostrei para vocês. Eu posso PMT são iguais. Então, quais são essas parcelas trimestrais? Bom, então agora fica fácil. Como é antecipação, vocês estão vendo que começa aqui, ó, é a mesma fórmula da antecipação. PMT igual a PV, 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I multiplica 1 mais I igual a 2.000, que divide 1 menos 1,0380 menos 8, que são 8 parcelas, né? Sobre 0,0380, que multiplica 1,0380. Ok, então tudo isso dividindo. Então, se eu for fazer o cálculo, PMT é igual a 2.000 dividido por tudo isso, ó, fazendo esse cálculo, vai dar 7,0467. Então, o resultado vai ser igual a 283,82. Então, essas parcelas aqui, pessoal, cada parcelazinha dessa vai ser no valor de 283,82. Para quem não entendeu, voltando, a máquina custa 2.000. Só que ele quer saber uma mais 7 prestações trimestrais. Então, eu não vou pagar essa máquina mensalmente, não. Eu vou pagar a cada 3 meses. Só que a primeira é no tempo zero. Como é que eu sei que é no tempo zero? Ele está dizendo aqui, ó, 1 mais 7. Toda vida que aparecer 1 mais 7, 1 mais 8, está começando no tempo zero. Ou seja, é uma prestação antecipada, tá? Então, vai ser 0 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, são 8. Né? São 8. Como é trimestral, não é mensal, como é trimestral, eu tenho que inicialmente transformar a taxa de mês em trimestre. Transformei a taxa de mês em trimestre. Depois que eu transformar a taxa em trimestre, eu calculo a prestação, ou seja, 283,82. Ok? Muito bem. Então, eu posso resolver isso também pela HP. Como é que eu resolveria isso na HP? Então, vamos aqui rapidamente resolver isso na HP. Pela HP, eu faria o seguinte, ó. Pela HP. A primeira coisa que eu faria era a equivalência de taxas. E eu já dei uma dica para vocês. Quando eu faço FFIM, reg, ponto e vírgula, 100, CHS, PV, ponto e vírgula, 1,25 e ponto e vírgula, 3N,
ponto e vírgula FV, eu encontro 103,80. Toda vida que eu fizer esse cálculo, nessa situação de uma taxa menor para um maior, eu diminuo de 100. Revejam as aulas lá, eu mostro sobre isso. Então, a taxa é 3,80% ao trimestre. Então, eu encontrei a taxa. A primeira coisa que eu fiz foi encontrar a taxa. Beleza. Só que agora eu vou resolver a questão. Como? F, fim, reg. Ela é antecipada. Eu faço gbeg, ponto e vírgula, 2000, chs, pv, ponto e vírgula, 3,80, porque é a taxa trimestral, tá? E ponto e vírgula 8 n, ponto e vírgula pmt. Então você vai encontrar também 283,82, tá? Então, essa é a forma de resolver pelo HP. Bom, pessoal, vejam bem. Alguém pergunta, Ramar, toda vida eu tenho que colocar o gbeg? Olha só, toda vida que você colocar o gbeg na HP, que você fizer gbeg, vai aparecer o bag, ou begin, ou began, né? Mais certo falando. Quando você fizer isso, e você fizer o cálculo, você sempre volta ao padrão. Por isso é que quando eu vou começar uma questão que tem antecipação, eu coloco gbeg. Porque eu acredito que vocês, depois que fazem a questão, você volta para o padrão. E eu já mostrei para vocês como é que volta para o padrão. Você aperta GEND, ó, aí ela volta para o padrão aqui, ó, 4 dígitos, dia, mês e ano e C. Então, se você fizer gbeg e deixar assim, quando você for fazer outros cálculos que não pedem antecipação, a questão vai estar errada, tá? Então, vocês têm que ir resolvendo a questão que tem antecipação, vocês vão lá, depois fazem isso, ó, GEND, tá? E aí vocês voltam para o padrão da máquina. Ok? Muito bem. Então, essa é a questão número D. Vamos agora para a questão número E, com a opção número E. A E diz o seguinte, ó. A E diz 24 parcelas mensais e 4 parcelas semestrais. Então, se vocês acompanharem comigo aqui, ó, aqui, ó, a questão, ó, 24 parcelas mensais e 4 parcelas semestrais, ambas pós-antecipadas, amortizando 80% e 20% respectivamente da dívida total. Como é que eu entendo essa questão? Como é que eu interpreto essa questão? Então vamos lá, acompanhe o raciocínio comigo, ó. Ele fala de 24 parcelas mensais e 4 semestrais. Uma 80% e outra 20%. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Os 2.000, o valor aqui ó, é 2.000, tá? Mas uma parte é 80% e a outra parte é 20%. Então, essa de 24%, ou 24 parcelas, amortiza 80%. E as outras 4 semestrais amortizam 20%. Então, como é que isso acontece? A opção A, vou colocar assim, opção 1, I, né? I1, I2. No I1, ele diz que é 80% de 2.000. Então, vai financiar 1.600. Enquanto a outra vai financiar quanto? Vezes 20%, que vai dar igual a 400. Então, o 1.600. Então, eu já sei que as duas vão financiar dessa forma. Eu já sei que essa aqui são 24 parcelas. 24 meses. E essa aqui são 4 N. N é igual a 4 semestres. Tá? Então, se é assim, eu tenho que fazer o seguinte. A taxa ao mês, então está ao mês. Ok. Então, eu vou fazer assim. Ó.
Ele vai financiar 1.600, que é o valor que vai financiar. A primeira até 24. Ó, 1 e 24. Tá? Ele quer saber qual é essa parcela, MT. Agora, aqui tem algo que a gente tem que fazer. Como é semestral, eu não posso utilizar esse valor de 1,24, porque é o semestre. Então, eu tenho que transformar esse valor aqui em semestre. Então, qual é a minha taxa semestral? Né? Então, eu tenho que do menor para o maior. Do menor para o maior. E vocês viram da equivalência de taxa que do menor para o maior é igual a 1 mais IK elevado a K menos 1. Então, I é igual a 1,0125 elevado a 6. Tá? Menos 1. I é igual a 7,74% ao semestre. Então, essa taxa aqui, pessoal, eu posso utilizar nessa aqui eu vou utilizar I é igual a 7,74% ao semestre. É esse valor que eu vou utilizar. Bom, então, uma eu já está ok, a outra eu encontrei como calcular, tá? Como fazer a equivalência de taxa. E agora, o que eu quero saber? Quero saber o seguinte, ó. Nessa aqui, eu vou financiar 400. 400, ó. Enquanto essa eu vou financiar, eu vou dividir para encontrar as prestações em 1.600, aqui vai ser com 6 meses, com 12 meses, com 18 meses e com 24 meses. Como é que eu sei disso? Porque ele está dizendo, ele diz, olha, são 4 semestrais ao semestre. Veja lá a questão, ó. 24 parcelas mensais e 4 parcelas semestrais, ambas postecipadas, amortizando 80% e 20% respectivamente da dívida. Então, todas duas são postecipadas. Começa aqui. Então, vai ter uma prestação aqui, vai ter uma prestação aqui, vai ter uma prestação. Todas elas são iguais. Então, eu posso fazer do mesmo jeito que eu fiz aquela outra. Ó. Então, se elas são iguais, eu posso fazer assim, ó, dizer elas são iguais, qual é a prestação, já que elas são iguais? Tá? Do jeito dessa. Beleza. Então agora a minha questão está montada. Eu tenho 1.600, que corresponde a 80% de 2.000. Eu tenho 400, que é 20%. Né? Essa aqui são 24 meses e essa aqui são 4 semestres. Ok? Tudo bem? Muito bem. Então, para resolver então as questões, como é que fica? Então, essa aqui, ó, resolvendo essa aqui, PMT igual a PV I sobre 1 mais I elevado a menos N, que é igual a 1.600 vezes 0,0125 sobre 1 menos 1,0125 elevado a menos 24. Então, eu tenho que PMT é igual a 20,0,2578, que é igual a 77,58. Então, essas prestações, essas 24 prestações, serão de 77,58. E você ainda vai pagar outras prestações ao semestre. Ou seja, com 6 meses você vai pagar quanto? Com 12, com 18, com 24, ainda vai pagar mais quanto? Então vamos financiar, vamos ver como é que isso funciona. Vai ser PV igual, PMT, que é a prestação, igual a PV e, como são pós-antecipadas, você vai utilizar a fórmula da pós-antecipação. Procurem lá
Revejam onde é que está a pós-antecipação, que é igual a 400 vezes 0,0774, porque agora a taxa é semestral, dividido por 1 mais 1,0774 elevado a menos 4. Por que é menos 4? Porque só são 4 semestres. Tá? Então, PMT é igual a 30,96 dividido por 0,2578, que é igual a 120,07. Como é que eu interpreto isso? Tá? Como é que seria isso? Veja só, você tem prestações mensais de 77,58 e prestações semestrais de 120,07. Bom, essa aqui, pessoal, é a resolução da questão. O que eu quero que vocês interpretem, como é que isso funciona, é da seguinte forma. Olha só, entendam comigo. Então, eu vou apagar aqui só para mostrar para vocês como é que isso funciona. Tá? Vejam aí, revejam, voltem se for necessário. Mas a interpretação disso é o seguinte, ó. Eu vou anotar aqui só para a gente entender. Ó. Isso aqui quer dizer que a máquina que vale 2.000, eu vou pagar, ela vale 2.000 à vista, mas eu vou pagar 24, mais 24, tá? Uma por uma, 2, 3, 4, sucessivamente. Cada valor desse aqui, ó, cada valor desse vai ser de 77,58, 77,58. Cada uma delas, eu vou pagar 24 parcelas de 77,58, só que a cada semestre, além dessa aqui, de 77,58, quando for com 6 meses, ainda vou pagar outra, mais uma de 120,07. Quer dizer que quando for com 12 meses, do mesmo jeito, eu vou pagar 77,58 mais 120,07. Quer dizer que quando for com 18 meses, eu vou pagar 77,58 mais uma de 120,07. Quer dizer que quando for com 24 meses, eu vou pagar uma de 77 mais uma de 120,07. Essa é a interpretação. Tá? Essa é a interpretação dessa questão. A questão é, tudo bem? Beleza? Ok. Então, vamos para a questão F, a opção F. Resolvendo a questão E pela HP, você tem que F' reg, ponto e vírgula, 1600 CHS PV 24 N, ponto e vírgula, 1,25 I, ponto e vírgula PMT. Então, você vai pagar 77,58 das 24 prestações. Na outra, do valor de 20%, você tem que transformar primeiro a taxa. Então, transformando a taxa, fazendo a equivalência de taxa, F' reg, fazendo a equivalência, ó, CHS
sempre do menor para o maior. Lembre como é que eu fiz isso na HP. Revejam as aulas e vejam como foi que eu fiz. Sem CHS PV, ponto e vírgula 1,25i, e ele quer o semestre. Um semestre tem 6 meses, 6N FV. Vai dar 107,74 menos 100. O que é menos 100? Revejam essa situação na HP. Do menor para o maior. Você retira o 100, fica 7,74% ao semestre. Tá? Então, agora vai ser FFIM reg. A outra opção, em vez de 1.600, é 400, que é 20% de 2.000. CHS PV, ponto vírgula, 7,74 I, ponto vírgula, 4N, que são 4 semestres, ponto vírgula, PMT, igual a 120,07. Então, tá aqui a resolução da questão E pela HP, ok? Agora vamos para a questão F.